que você vai abordar são temas bastante interessantes, né, que a gente sempre tem demanda, né. Então, falando um pouquinho do Alex, o Alex, ele é formado em bacharelado em Química e mestre em Química Analítica pela Universidade Estadual Paulista, né, no Instituto de Química da Unesp, né. Ele fez o mestrado sob a orientação do professor José Anchieta, que está na sala hoje conosco. Aí ele fez o doutorado também na área de Química Analítica na Universidade Federal de São Carlos, né, ali trabalhando no Gaia sob a orientação do professor Joaquim. Então, ele sempre trabalhou na área de Química Analítica, preparo de amostra, né. Ele fez uma parte, né, do seu estágio de doutorado, né, Alex, que você foi trabalhar com o Jorge na Wake Forest, né? Isso. E aí depois ele também fez um estágio pós-doutorado na UFSCar, na Unesp e um no Sena. O mais recente foi no Sena com a supervisão do professor Fábio. E aí atualmente, né, ele é o professor do Sena, do Centro de Energia Nuclear da USP de Piracicaba. Alex, muito obrigada. E fique à vontade. Obrigado, Poliana. Eu que agradeço a você, a Paula, ao programa de pós-graduação pelo convite. Eu vou colocar a apresentação aqui e qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo bem ou se eu estiver indo muito rápido, talvez, que eu sou um pouco ansioso, então vocês me avisem aí, tá certo? Então, pessoal, na palestra de hoje, eu vou estar falando algumas considerações sobre detecção em química analítica, tá certo? Eu vou tentar ser o mais claro possível, já que boa parte do público não é da área de química analítica, né? E como a Paula falou, alguns alunos são, inclusive, da graduação, né? Então, eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais didático possível. Espero que vocês gostem da apresentação. Então, inicialmente, para falar sobre detecção, nós precisamos entender, né, o que é detecção, definir o que é detecção. Então, por definição, lá no dicionário, eu busquei algumas delas. A primeira, ela diz que é uma constatação, uma percepção de algo através de seus indícios ou sinais. Numa segunda entrada lá do dicionário, diz que é a descoberta, a ação de descobrir, de revelar o que estava oculto. E uma terceira, relacionada à marinha, que é a identificação ou contato com o alvo através de radar ou outro tipo de sensor. Então, se nós extrapolarmos isso para a química analítica, constatar a presença de algo, perceber algum indício de algo, descobrir algo ou até identificar através de algum tipo de sensor, é a detecção. Então, nós conhecemos, de certa forma, a detecção em química analítica. Quando eu penso em detecção, pessoal, eu olho para isso daí é da década de 80, não sei se alguns de vocês conhecem, né? Do Onde Está o Wally, né? Então, quando vocês pensam na detecção de um determinado analito, é encontrar esse determinado analito dentro de uma amostra, né? Uma amostra que contém aí vários componentes, tá certo? Pessoal, deixa eu só colocar aqui a opção de ponteiro. Apontador, isso. Aí agora dá para mostrar. Então, nós temos que encontrar aqui o nosso analito, o nosso Wally aqui dentro de todo esse contexto aqui, né? Então, nós teríamos que encontrar o nosso analito dentro da nossa amostra. Uma das formas de a gente melhorar a forma de encontrar ele dentro dessa quantidade grande aí, seria o quê? Seria ampliar a capacidade de detecção. Então, ampliando a capacidade de detecção, é como se eu conseguisse dar um zoom nessa imagem. Então, eu peguei essa região aqui, ó, na minha foto, e eu tentei encontrar o meu analito, né, de interesse, a minha espécie de interesse dentro disso. Quando eu amplio a minha capacidade de detecção, é como se eu tivesse uma técnica analítica mais sensível e que fosse capaz de enxergar detalhes que até então eu não estava enxergando numa técnica menos sensível. Uma outra forma de nós enxergarmos essa espécie de interesse, esse analito, é mudando a forma com que nós enxergamos ela. Então, se nós considerarmos tudo aqui, a nossa amostra, como o analito e os concomitantes, se nós encontrarmos uma forma de destacar o analito, e não necessariamente só o analito, por exemplo, nós sabemos que o Wally lá do nosso exemplo, ele é um carinha branco e vermelho. Então, se nós conseguimos destacar isso no meio de uma quantidade grande de informações que nós tínhamos até então, fica mais fácil de enxergar e de encontrar esse analito. Então, essa daqui seria uma analogia com relação
ao que? A simplificação da matriz. Por exemplo, fazer uma digestão, ou seja, decompor o que não é de interesse para tentar enxergar o que é de interesse. Então, essas são duas analogias que nós podemos estar utilizando para detecção em química analítica. Okay? E nós vamos ver mais para frente alguns detalhes relacionados à sensibilidade, né? E muitas vezes também a questões de matriz. Então, por falar em detecção, né, a gente está reunido aqui numa sala, né, não presencial, de certa forma, por motivos da nossa pandemia de Covid-19, né? E o que mais tem se falado nos últimos meses é com relação à detecção, né? Então, eu destaquei algumas matérias aqui, né, que foram publicadas na internet. Por exemplo, o teste pode melhorar a detecção do SARS-CoV-2. Ou, novo teste promete detecção em 30 minutos com 75% de confiança. Ou, teste em desenvolvimento da UFMG pretende detectar Covid-19 pelo celular. Então, se vocês notarem, o que tem em comum nessas três notícias aí é a detecção, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, nós queremos encontrar meios de estar detectando o coronavírus, né? E vocês notem aqui que nessa segunda, com confiabilidade, ou com rapidez, né? Ou de uma forma mais simples. Então, a detecção em química analítica ou em ensaios biológicos aí, ela está bastante em evidência na atualidade, tá certo? Quando a gente pensa em detecção também, duas questões nós podemos fazer. Existe um limite para essa detecção? Existem falhas nessa detecção? Então eu coloquei dois exemplos aqui, um exemplo da natureza, né, exemplos da natureza e exemplos do nosso cotidiano, tá certo? Da nossa sociedade, sobre detecção. Então nós temos aqui um tubarão que consegue detectar uma certa quantidade de sangue presente na água e um morcego que consegue detectar aqui um anteparo ou algum objeto que está à sua frente, certo? Então, nesse caso da natureza, existe um limite que nós conseguimos detectar? Existe algum limite de quantidade de sangue que o tubarão consegue detectar? Ou de tamanho do objeto que ele quer detectar? E, da mesma forma, se existem falhas, né? Se eu colocar, por exemplo, um suco, uma groselha vermelha, será que o tubarão vai achar que a substância de interesse, que é o sangue, né? Então, existem falhas, por exemplo, aqui, ele vê um objeto desse tamanho, mas, na verdade, o objeto era o dobro ou o triplo do tamanho, ou ele nem estava lá. E a mesma coisa do nosso cotidiano, né? Acho que todo mundo já foi barrado alguma vez numa porta de banco, um detector de metais, né? Porque provavelmente existem falhas aí, né, com relação ao tamanho de algo, ou algo que não é de metal, que está sendo detectado como metal. Mesma coisa um detector de fumaça, né? Nós temos aí a fumaça, que pode ser um vapor de água. Um vapor de água acionaria o meu detector de fumaça? Existe um limite de quantidade de fumaça que ele consegue detectar? Então, alguns exemplos aí, pessoal, da gente considerar esses dois critérios, falhas na detecção e o limite com o qual nós conseguimos detectar, ok? Então, retornando lá para a química analítica, né? A química analítica, ela se divide basicamente em química analítica qualitativa e quantitativa, e nesse meio termo aqui, nessa intersecção entre essas duas áreas, nós temos métodos semi-quantitativos. Então, nós vamos falar inicialmente na detecção para análises qualitativas e análises semi-quantitativas. Okay? Então, as análises qualitativas, pessoal, segundo a Associação dos Químicos Analíticos Oficiais, elas podem ser definidas como um método de análise no qual a resposta é a presença ou ausência do analito, detectada direta ou indiretamente em uma porção da amostra. Então, em geral, esses tipos de análise, pessoal, eles vão dar respostas binárias, do tipo, é negativo ou é positivo, é não reativo ou é reativo, é normal ou é anormal, ou, um exemplo que nós utilizamos bastante em laboratório, né, o papel de tornassol, é ácido ou é base? Então, nós temos aí uma resposta binária, que em geral nos dá uma resposta qualitativa, né? Não dá um número exato sobre a quantidade que nós temos aí nessa determinada amostra. Seguindo, então, nós temos os métodos semi-quantitativos, né?
Os testes semi-quantitativos, eles são bem parecidos com os qualitativos. Então, nós não temos uma medida precisa da quantidade da substância, ou seja, não é um método quantitativo, mas nós conseguimos obter o quê? Uma estimativa da presença da substância. Um exemplo de uma análise semi-quantitativa são as fitinhas de pH. Então, por exemplo, uma fitinha de pH, nós não conseguimos saber o pH exato, por exemplo, 6,34. Mas nós conseguimos saber que ele está entre o quê? 6 e 7, por exemplo. Então, nós conseguimos ter uma estimativa da faixa. E a mesma coisa outras fitinhas de pH, né, relacionadas à saúde, como fitinhas femininas, em que a faixa de pH é um pouco mais estreita. Ó. Vocês notem que vai de meio em meio a faixa de pH. Nós temos outras também que são ainda mais estreitas, como, por exemplo, pH de saliva e urina, em que nós temos, inclusive, faixas de 0,25 dentro da nossa escala. Mas, ainda assim, nós podemos considerar isso como estimativas, não medidas quantitativas, ok? Então, alguns exemplos aí de análises qualitativas e semi-quantitativas. Então, algumas das análises qualitativas ou semi-quantitativas, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A primeira que eu vou falar é as análises de triagem. Essas análises, pessoal, nós podemos estar realizando a separação de amostras por um ou mais analitos acima de um valor limite, ou um valor de concentração que nós estabelecemos anteriormente. Então, no exemplo que eu coloco para vocês, esse limite aí, ele é de cerca de 2 nanograma por grama. Então, nós podemos analisar essa amostra, fazer o quê? Uma análise de triagem nas amostras que nós temos. Então, se essa concentração, esse teor, esse valor limite, ele for maior do que o estabelecido, nós seguimos para o quê? Para uma análise quantitativa, certo? Se ele for abaixo desse valor limite, nós não precisamos seguir uma análise quantitativa. Então, qual que é a vantagem desse tipo de análise de triagem? Ela é bastante relevante porque nós diminuímos os custos de análise, porque nós não precisamos realizar análises quantitativas o tempo todo, nós diminuímos também o tempo em que nós precisamos estar realizando essas análises, tá certo? Muitas vezes essas análises quantitativas envolvem, por exemplo, especiação, que são análises que demandam um pouco mais de tempo, um nível de otimização maior. Então, você está eliminando, fazendo uma triagem prévia disso, é extremamente relevante. Okay? Então, esse é o primeiro tipo de análise aí, qualitativa ou semi-quantitativa. Um segundo teste, pessoal, são os testes de triagem. Né? Eles informam, nos fornecem informações sobre a presença ou não de um analito num determinado nível. Nesse caso, as respostas são o quê? Não permitido ou permitido, perigoso, não perigoso. Então, alguns dos exemplos aqui, né, são, por exemplo, testes de drogas, né, em que nós temos um valor limite, um nível para sinalização, onde acima do permitido é um teste positivo para essa droga e abaixo do permitido é não permitido, ok? Então, não teria problema no caso. Nós temos testes aqui para pesticidas e também testes para explosivos, né? Que no caso sinalizaria o quê? Perigo ou não perigo, certo? Estão disponíveis muitas vezes em aeroportos. Então, esses testes de triagem, que são chamados de testes kit, muitas vezes, eles em geral contêm todos os reagentes e instrumentos que são necessários para fazer a nossa análise. Então, por exemplo, nas fitinhas aqui de testes de drogas, nós temos todos os reagentes disponíveis aqui impregnados nessas fitinhas. Então, nós não precisamos estar realizando ensaios, nós simplesmente mantemos o contato da nossa amostra com esse tipo de teste. A mesma coisa para explosivos. Então, em geral, pessoal, as características desses testes é que eles são testes simples, rápidos, portáteis e baratos, né, para serem aplicados aí no dia a dia, e muitas vezes em análises de campo, né, análises in situ, ok? Nós temos também, pessoal, imunoensaios. Os imunoensaios são parecidos com os que eu falei anteriormente, tá certo? Com exceção que nós utilizamos moléculas com anticorpos para detectar, né, substâncias de interesse. Então, alguns dos exemplos de imunoensaios aqui são testes de gravidez, né, em que nós temos aqui anticorpos ou substâncias
que podem estar se ligando a um determinado substrato, né? E, através disso, detectando aqui se o teste é positivo ou não. Ou também testes aqui para HIV, né? Então, em geral, esses testes, eles não são quantitativos, eles são um indicativo. Então, se a pessoa fez o teste de gravidez e deu positivo, ela vai confirmar esse teste depois, por exemplo, por um teste de sangue, tá certo? Se já deu negativo, eu não vou fazer um teste de sangue na pessoa, né? Um exame de sangue na pessoa, para saber se ela está grávida. Então, esses testes, eles possibilitam a fácil triagem, né? Além de ter as características parecidas com o que eu falei anteriormente, simplicidade, rapidez, portabilidade, enfim. Então, esses são os imunoensaios. Então, a pergunta que fica a respeito desses testes, e que muitas vezes são aplicados e estão amplamente disponíveis, né, nas farmácias, enfim, no nosso cotidiano, é como garantir a confiabilidade desses resultados. Então, pensando nisso, pessoal, eu trago um artigo para vocês, né, que é relacionado a isso, que é a validação de métodos analíticos qualitativos, né, e semi-quantitativos também. Ele é um artigo da Trends in Analytical Chemistry de 2004. Esses autores aí, Trulos e colaboradores, eles destacam algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Eles dizem que os usuários desses tipos de métodos, eles querem garantir, né, que esses métodos atendam ao propósito com o qual eles foram criados, certo? Porém, não há um guia de validação para testes qualitativos, né? Como nós vamos estar garantindo que esses testes eles sejam realmente confiáveis, né? Então, ele coloca aqui alguns parâmetros, né, de ensaios quantitativos e ensaios qualitativos, né, alguns parâmetros que nós utilizamos para estar validando, e a equivalência, né? Então, por exemplo, aqui, a precisão, né, a acurácia, ele coloca aqui, ela está relacionada num teste qualitativo à quantidade de falsos positivos ou falsos negativos. O limite de detecção, por exemplo, está relacionado com o quê? Com a região aqui que nós não conseguimos detectar com confiança, certo? Então, nós vamos ver alguns desses parâmetros aqui para métodos qualitativos para tentar validar isso em termos de detecção, ok? O primeiro parâmetro que nós vamos falar, então, pessoal, é relacionado a taxas de falso positivo e falso negativo. Acho que todos já tiveram um contato com um falso positivo ou um falso negativo, né? Ah, a pessoa testou, por exemplo, para Covid, mas ela não tinha, ou vice-versa, né? Então, a taxa de falso positivo, né, que a sigla em inglês é FPR, na verdade, qual que é a definição dela? Ela é a probabilidade de uma amostra que nós sabemos exatamente que é negativa ser classificada positiva pelo método analítico. Então, ela é uma amostra negativa e ela deu positivo, ok? Então, para calcular essa taxa, né, de falsos positivos, nós consideramos o número de falsos positivos que foram testados, dividido pelo número de falsos positivos mais o de verdadeiros negativos. Okay? Depois nós vamos dar um exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês essa fórmula aí e esse cálculo. Já a taxa de falso negativo, ela é bem parecida a definição com de falso positivo. Então, ela é a probabilidade que uma amostra, agora positiva, ser classificada como negativa. E a forma de calcular é bastante parecida também, né? É o número de falsos negativos dividido pelo número de positivos verdadeiros mais o número de falsos negativos. Então, para deixar um pouco mais claro, eu vou mostrar para vocês alguns outros parâmetros que nós podemos estar utilizando e mostrando um exemplo de falso negativo e falso positivo. Então, a sensibilidade de um método, ou taxa de sensibilidade, ela tem a ver com o número de positivos testados dividido pelo número de positivos verdadeiros. Então, num exemplo aqui, hipotético, nós temos 100 pessoas, né, que foram testadas por uma determinada condição, ou um determinado analito que se tinha interesse, tá certo? E dentre essas pessoas nós temos negativos verdadeiros, positivos verdadeiros, negativos falsos e positivos falsos. Então, a sensibilidade do meu teste, ela é o quê? O número de positivos testados. Qual que é o número de positivos testados nesse caso? É o true positive aqui, né? Então, nós temos aqui 10, né? 10 vermelhinhos aqui mais 4,
nós temos 14. Então, nós temos 14 positivos testados verdadeiramente. Dividido por o quê? O número de positivos verdadeiros. O número de positivos verdadeiros é o 14, que é o próprio número de positivos, né, que testou, mais o número do quê? De falsos negativos, que é 6. Se eu testei isso como falso negativo, ele é o quê? Um verdadeiro positivo, concordam? Então, nós temos o quê? 20 aqui, né? Então, é 14 em 20, significa que a minha sensibilidade, ou taxa de sensibilidade, é de 70%. Eu não falei lá do número de falsos negativos da taxa? Vamos calcular ela, então. O número de falsos negativos dividido pelo de positivos verdadeiros mais falsos negativos. O número de falsos negativos, a gente já viu que são 6, né? E o número de positivos verdadeiros é 14, mais os 6, né? Dos falsos negativos. Então, a taxa de falsos negativos é 30%. Se vocês notarem, a sensibilidade mais a taxa de falsos negativos dá 100%. Então, eu posso dizer que como a taxa de falsos negativos é 30%, o teste ele tem a taxa de positivos verdadeiros, ou sensibilidade, de 70%. Ok? Então, é isso que significa, é a taxa de positivos verdadeiros, ou seja, o quão sensível é o meu método para estar detectando em análises qualitativas da sensibilidade. Já o outro parâmetro, pessoal, é a taxa de especificidade. A taxa de especificidade, ela é calculada como o número de negativos testados dividido pelo número de negativos verdadeiros. Então, se a gente vier aqui no nosso exemplo, né, foram testados quantos negativos? Então, foram testados negativos aqui, ó, negativos verdadeiros, quanto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 9. Então, nós temos 79 negativos testados, ok? Dividido pelo número de negativos verdadeiros, que são esses 79 testados, mais um falso positivo aqui, ó. Esse falso positivo. Então, 79 mais 1, 80. Então, nós temos uma especificidade de o quê? 98,75% do teste. E assim como nós vimos anteriormente, para completar o 100%, eu teria o quê? A taxa de falsos positivos agora, que é falsos positivos, né, que eu tenho, 1, dividido pelo número de negativos, de positivos, né, de positivos verdadeiros e falsos positivos, que é 80. Então, 1,25%. Como essa taxa de falsos positivos é 1,25, significa que o teste tem taxa de negativos verdadeiros, ou seja, ele é específico para 98,75% dos casos. Ok? Então, quando uma notícia diz que o teste ele é confiável para 75% dos casos, muitas vezes está relacionado com a especificidade. Ok? Então, para a gente entender um pouco melhor do que é especificidade, do que é sensibilidade, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, né? Numa pescaria aqui, pescando Nemo, né? Coloquei. Então, pessoal, o que significa que eu tenho uma especificidade alta e uma sensibilidade baixa? Significa que eu sou um ótimo pescador de peixe. Toda vez que eu jogar a minha vara no rio, eu vou pegar algum peixe. Não todas as vezes, mas sempre que eu jogar, eu vou colocar. Então, eu sou um ótimo pescador, mas eu não vou pegar peixe o tempo todo. Eu vou pegar de vez em quando. Ou seja, eu sou um pescador específico de peixes, mas eu não sou tão sensível assim. Já no caso de uma alta sensibilidade, de uma baixa especificidade, significa que eu pesco algo o tempo todo. Então, toda vez que eu jogo a minha varinha no rio, eu vou pescar alguma coisa, mas não necessariamente peixes. Então, a maioria das vezes eu vou pegar aqui um pneu, vou pegar uma estrela do mar, mas eu não vou pegar peixes. Eu sou pouco específico em pegar peixes, mas eu sou muito sensível em pegar algo. Idealmente, o que nós queremos é um teste que é o quê? Altamente sensível e altamente específico. Ou seja, todas as vezes que eu jogar a minha vara para pegar, eu quero pegar um peixe. Então, eu pesco peixes o tempo todo. E o que nós queremos evitar num teste é baixa sensibilidade e baixa especificidade. Ou seja, eu não pego nada e quem dirá pegar peixes, né? Então não adianta nada eu jogar a minha vara no rio e estar sempre vindo vazia e não pegar os peixes que são alvo. Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí a questão de especificidade
e sensibilidade dos métodos qualitativos e semi-quantitativos. Alguns outros parâmetros, né, da validação são as região não confiável, né? A região não confiável, ela é definida por um limite inferior e um limite superior, onde nós temos uma maior probabilidade de ocorrer essas respostas falsas, ou seja, os falsos positivos ou os falsos negativos. Então, eu tenho uma concentração inferior aqui, que abaixo dela eu tenho muito falso positivo ou muito falso negativo. Ou um limite superior, que acima dele eu tenho muito falso positivo ou muito falso negativo. Em geral, pessoal, essa região aqui, ela é fixada pelo analista. Então, eu quero que essa probabilidade seja menor ou igual a 5%. Né? Então, a minha região confiável, ela tem uma probabilidade, quando eu faço um ensaio, de 95% das vezes eu estar correto, não obter respostas falsas. Certo? Então, essa região, de acordo com o nosso critério, ela pode ser mais estreita ou mais ampla. Então, a partir dessa região, nós podemos definir o próximo parâmetro, que é o limite de detecção. Porém, se nós considerarmos a definição da IUPAC para limite de detecção, ela diz, né, que esse parâmetro ele só pode ser calculado se 1. For um valor numérico e 2. Estar atribuído a probabilidades de erros do tipo 1 e tipo 2. Então, como que nós obtemos um valor numérico de algo que não é uma análise quantitativa? Né? É uma análise que, em geral, às vezes é qualitativa e que diz sim ou não, né? Presente ou não presente. Então, como que a gente determina isso em análises quantitativas, né? Não quantitativas, análises qualitativas? Para isso, pessoal, a gente vai retomar uma ideia de testes de hipótese, né? Estatística básica, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um teste de hipótese, que é um pesquisador deseja comparar a eficácia de 2 medicamentos. Para isso, ele formula 2 hipóteses. A primeira hipótese, que é chamada de nula, ou H0, é que os 2 medicamentos são igualmente eficazes para tratar uma determinada doença. A hipótese alternativa é a negação dessa hipótese nula, ou seja, eles não são igualmente eficazes, certo? Então, nós formulamos essas 2 hipóteses e tratamos, né, os dados com relação a isso. O erro do tipo 1, ele ocorre quando o quê? Quando nós rejeitamos a hipótese nula, quando na verdade deveria ser aceita. Então, os medicamentos, eles eram igualmente eficazes e eu estou falando que eles não são eficazes igualmente. Então, eu estou cometendo um erro do tipo 1, tá certo? A probabilidade de eu cometer esse erro tem a ver com o nível de significância do meu teste. Então, se eu colocar um nível de significância de 5%, significa que eu aceito 5% de chance de estar errado nessa hipótese, de cometer um erro do tipo 1. Okay? Esses erros, em geral, eles são menos graves, né? Porque se eu disser que um medicamento ele não é igualmente eficaz, eu ainda tenho aquele primeiro medicamento para tratar o meu doente, nesse exemplo. Já os erros do tipo 2 ocorrem quando eu aceito a hipótese nula, mas ela deveria ser rejeitada. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que os meus medicamentos são iguais, são igualmente eficazes, quando na verdade eles não são. Então, muitas vezes eu posso estar dando um medicamento que é um placebo para uma pessoa, sendo que eles não são igualmente eficazes, e eu disse que era, né? Então, a probabilidade de eu cometer um erro desse tipo, ou seja, do tipo 2, ou tipo beta, né? Ele depende do poder do teste, ou seja, quanto maior a população amostral que eu fizer de teste, menor a probabilidade de eu cometer erros desse tipo. Que é mais ou menos o que o pessoal tem feito com os testes de vacinas, né, de Covid. Então, por que na fase 3, por exemplo, dos testes de vacina, eles testam em milhares ou milhões de pessoas, né? Por quê? Porque eu diminuo a probabilidade de estar cometendo um erro e de falar que a vacina é eficaz quando ela não deveria ser, certo? Então, evitar erros do tipo 2 aqui, ok? Então, uma vez sabendo da definição de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, nós podemos retomar o limite de detecção. Então, o limite de detecção, ele pode ser 2 abordagens. A primeira, relacionada a erros do tipo 1. Erros do tipo 1, em geral, são falsos positivos, ou seja, o analito é sinalizado, mas não está presente. Então, isso, pessoal, está relacionado com o quê? Com o limite inferior.
Então, se nós considerarmos o limite de detecção como a menor quantidade que nós conseguimos detectar, certo? Então, ela é o limite inferior da nossa curva de região de insegurança, lá que nós falamos anteriormente, ok? Então, ela está relacionada com o limite inferior. Uma outra abordagem que nós podemos dar para limite de detecção são dos erros do tipo 2, ou relacionados a falsos negativos, ou seja, o analito está presente, mas não é sinalizado, certo? Nesse caso, nós consideramos o quê? O limite superior da nossa curva de insegurança. Esse limite superior, pessoal, muitas vezes ele está relacionado com o quê? Com outro parâmetro que nós chamamos de limite de corte. O que seria esse limite de corte aqui? Limite de corte ele é o nível de concentração, né, em que nós conseguimos diferenciar uma amostra com uma certa probabilidade de erro, em geral 5%. Então, por exemplo, um teste de gravidez, muitas vezes nós não utilizamos um limite inferior. Às vezes eu até consigo detectar uma concentração menor de uma determinada espécie que eu quero determinar lá. Até consigo, tenho sensibilidade suficiente para isso. Porém, eu quero uma taxa que tenha baixa probabilidade de erro. Então, eu utilizo o limite superior aqui na minha curva. Que está muitas vezes relacionado, testes de droga, por exemplo, com o nível máximo permitido. Tá certo? Então, se a probabilidade de falsos negativos aqui nessa região for de 5%, significa que o meu teste é sensível a 95%. Então, eu obtenho resultados bons em 95% dos casos. Então, tudo depende do critério que nós quisermos estabelecer. Se é a menor concentração a se determinar ou se é a melhor probabilidade, né, a melhor confiança com relação ao nosso teste. Ok? Bom, vamos então agora para análises quantitativas, né? As análises quantitativas que nós determinamos com confiança a quantidade de um elemento numa amostra ou de um analito de interesse. Okay? Para isso, pessoal, eu separo para vocês um artigo que é antigo, mas muito bom, do Long e do Weinfordner, né? De 1983, que dá uma visão um pouquinho mais crítica a respeito da definição da IUPAC para limites de detecção. Ok? Então, ele começa dizendo, né, que a definição da IUPAC, de limite de detecção e de outros termos usados aí, como sensibilidade, precisão, acurácia, ele é de 1975, né, essa proposição aí. E, então, ela é uma proposição bastante antiga, se nós considerarmos aí os instrumentos atuais que nós estamos utilizando, muitas vezes, né? Os instrumentos modernos. Então, falando um pouco do limite, né? Então, a habilidade de eu identificar um analito na matriz de uma amostra através de um método analítico, ela é chamada de limite de detecção. Na prática, ela é a menor concentração de um elemento que pode ser determinada como sendo estatisticamente diferente. Eu grifei aqui o estatisticamente diferente, por quê? Porque depende do que a gente considera que é estatisticamente diferente. Não existe uma definição clara sobre o que é estatisticamente diferente. Por isso que nós temos várias abordagens relacionadas ao cálculo de limite de detecção. Ok? Eu vou falar de algumas delas a seguir. Para falar, então, de limites de detecção em quantificação, em métodos quantitativos, a gente tem que necessariamente falar sobre calibração. Então, a calibração ela é um procedimento bastante utilizado em métodos analíticos instrumentais, né? A maioria deles requer algum tipo de calibração, e ele é necessário para a gente estabelecer uma relação entre o sinal analítico medido e a concentração desse analito na amostra. Em geral, o sinal do analito ele é proporcional à concentração, por uma constante de proporcionalidade. Então, na verdade, quando nós realizamos uma calibração, nós determinamos o quê? A constante de proporcionalidade entre a intensidade de sinal e a concentração. Na maioria das vezes, nós utilizamos padrões, né, padrões químicos com concentração conhecida. Sabendo a concentração e medindo esse sinal, nós determinamos o quê? O valor de K, pela calibração. Ok? Uma vez obtida a calibração, né, obtidos os dados aqui de concentração, que nós temos as concentrações
das soluções preparadas com confiança e os sinais analíticos, nós podemos produzir aí, gerar uma curva de calibração. Então, sinal analítico no eixo Y, concentração do analítico no eixo X, ok? E a partir disso, nós podemos fazer o quê? Uma regressão linear. A regressão linear nada mais é do que obter uma curva que melhor se ajusta a esses pontos. Essa curva que nós geramos de regressão linear, em geral, ela tem alguns parâmetros. Uma é o coeficiente linear, ou interceptação aqui, quando o valor de concentração é igual a zero, né, é o sinal onde ele intercepta o eixo Y, e nós temos também a inclinação da curva, ou coeficiente angular. Em geral, o intercepto, ou coeficiente linear, ele é melhor definido quando nós temos pontos bem próximos da origem. Então, se nós tivermos vários pontos aqui nessa região, esse coeficiente vai estar melhor definido, esse intercepto. Já o coeficiente angular, ou inclinação, está mais relacionado com a quantidade de pontos. Quanto mais pontos eu tiver aqui, melhor vai ser o ajuste da minha curva, né? Mais realista vai ser o quê? O meu M aqui, ou o meu coeficiente angular. E aí, a partir dessas curvas, nós obtemos aqui uma equação da reta, né? Correlacionando o sinal analítico com a concentração e os parâmetros da curva. São essa equação aqui que geralmente nós utilizamos para obter o limite de detecção. Okay? Bom, um pouco de estatística aí, né, da gente relembrar da onde que vem aí a definição de limite de detecção. Então nós temos que os erros nas medidas do branco, em geral, os limites de detecção estão relacionados com medidas do branco, né? Esses erros, eles seguem uma distribuição normal. Então, nós temos aqui uma distribuição normal, uma curva aqui em formato de sino, certo? Onde nós temos um valor médio e a região da curva com 1 desvio, 2 desvios e 3 desvios. E essa quantidade aqui, a soma dessas áreas aqui, nos dá uma probabilidade diferente, ok? Então, a probabilidade de o menor sinal analítico detectável ser medido e não ser uma flutuação de sinal, ela depende do quê? Do número de desvios padrões que eu considero. Se eu considerar um desvio padrão, mais ou menos um desvio padrão das medidas do erro do meu branco aqui, das medidas do meu branco, significa que eu tenho 68% de probabilidade do quê? De que o sinal medido não seja uma flutuação. Ok? Se eu for aumentando essa área, eu aumento a probabilidade de que não seja. Ok? Então, pessoal, se nós considerarmos aqui 3 desvios padrão, né, 3 sigma, aqui em torno de uma média do valor do branco, ou seja, 3 vezes o desvio padrão do branco, significa que a probabilidade de esse sinal analítico não ser uma flutuação, ela é de menor do que 0,3%. Então é por isso que nas definições, muitas vezes, de limites de detecção, nós utilizamos 3 vezes o desvio padrão do branco, porque está relacionado com a probabilidade aqui. Então nós temos uma baixa probabilidade que esse sinal não seja uma flutuação. Ok? Bem, então a definição da IUPAC, né? Eu vou mostrar um gráfico para talvez deixar mais claro como que ela é calculada, né? Então, se nós considerarmos o sinal limite como uma vez o desvio padrão do branco, e nós plotarmos esse sinal limite na nossa curva, né, utilizarmos a equação da curva, né, nós chegamos o quê? Numa concentração limite 1. Vocês notem que essa concentração ela é bem baixa e muitas vezes, né, próximo aqui do zero. Então, ela não é tão confiável assim. Como nós vimos anteriormente, nós temos só 68% de probabilidade que um sinal que tenha essa concentração limite não seja uma flutuação. Quando nós consideramos 3 vezes o desvio do branco, o que ocorre? A gente plotar aqui na curva, nós chegamos a uma concentração limite 3 aqui. Okay? Essa concentração já é maior e nós temos uma garantia do quê? De que mais de 99% das vezes não seja uma flutuação. Okay? E nós temos também 10 vezes, e que muitas vezes é chamado de limite de quantificação. Okay? Então, se nós considerarmos essa curva aqui que foi gerada, né, nossa curva, e considerar que o B é igual a 0, ou seja, o intercepto seria igual a 0, ele passa pela origem, eu estou forçando isso, por exemplo, subtraindo o branco, né? Então,
eu tenho que sinal analítico, ele é proporcional ao que? A inclinação e a concentração. Se esse sinal ele for o sinal limite, então a concentração vai ser o quê? A concentração limite. Concentração limite é a mesma coisa do que limite de detecção, ok? Então o limite de detecção vai ser o quê? A razão entre o sinal limite e a inclinação. Como o meu sinal limite ele é 3 vezes o desvio do branco, então o meu limite de detecção vai ser o quê? 3 vezes o desvio do branco dividido pela inclinação da minha curva. Então, daí que vem a definição da IUPAC sobre limite de detecção, ok? Além da definição da IUPAC, nós temos algumas outras abordagens, né? A primeira que nós podemos citar é o método gráfico. Então, o método gráfico, ao invés da inclinação da curva, vocês podem ver que é 3 vezes o desvio padrão do branco, mas ao invés da inclinação, nós utilizamos o intervalo de confiança da inclinação. Então, todos os valores das curvas, pessoal, como inclinação e intercepto, eles têm um erro associado também. E na definição da IUPAC, essa daqui, nós não consideramos esses erros de inclinação e de intercepto, ok? Já num outro caso, pessoal, o que nós temos aqui do método gráfico? Nós temos que é reportado em termos do quê? Do intervalo de confiança. Então, nós temos aqui o intervalo de confiança. Intervalo de confiança calculado através do valor T de student, ok? Nós temos um nível de confiança de 99% e o número de graus de liberdade está relacionado com o número de pontos da curva menos 2. Então, se eu tiver 5 pontos na curva, eu tenho 5 menos 2, que é igual a 3 graus de liberdade, quando eu for encontrar o valor de T, ok? E nós consideramos também o quê? O SM, que é o desvio da inclinação da curva. Então, nesse caso, pessoal, vocês notem que eu grifei aqui que nós sempre reportamos o quê? O maior valor como LOD, certo? Então, nós podemos ter, basicamente, duas situações quando nós calculamos o intervalo de confiança. A primeira é que esse intervalo de confiança, ele é desprezível ou ele é igual a zero, certo? Se ele for um número muito pequeno, isso daqui vai ser praticamente M. Então, nós podemos desconsiderar esse termo da equação. Se ele for zero, também, nós podemos desconsiderar isso. Então, nesse caso, o limite vai ser o quê? A própria concentração limite que foi dada pela definição da IUPAC. Porém, em casos em que eu tenho um desvio alto da minha inclinação da curva e que ele seja proporcional à magnitude da minha inclinação, eu tenho valores diferentes, né? Então, se vocês notarem aqui, por exemplo, que vamos supor que a minha inclinação seja 4, certo? E o meu intervalo de confiança seja 3. Eu posso, então, ter 4 mais 3 e 4 menos 3. Se eu tiver 4 menos 3, eu tenho esse termo aqui de baixo sendo igual a 1. Antes, pelo limite da IUPAC, ele era 4. Agora, considerando o intervalo de confiança, ele é 1. Então, eu estou diminuindo esse número que eu estou dividindo aqui. Significa que eu vou ter um valor maior aqui de limite. Então, se eu extrapolar isso daqui, eu vou chegar nesse valor de limite. Vai ser um valor de limite, uma concentração R, certo? Que vai ser maior do que aquela dada pela definição da IUPAC. Ah, beleza então, professor. Mas e se eu tiver, então, por exemplo, 4 mais 3, eu tiver um incremento aí, né, na minha sensibilidade, no meu valor de M, o que acontece? Se eu tiver um incremento aqui, pessoal, lembra? Ele vai estar aqui. Então, eu teria o quê? Uma concentração limite, né? A partir do sinal limite, eu teria uma concentração limite que é menor. Porém, eu disse que a gente reporta o quê? Sempre o maior valor. O maior valor era esse daqui, que eu obtive com M menos o intervalo de confiança. Então, eu reporto esse valor como limite. Eu nunca reporto o menor valor de limite de detecção, tá certo? Por conta dessa equação ser mais ou menos aqui. Ok? Outra abordagem, pessoal, que nós podemos dar para limites de detecção está relacionado com o método da propagação de erros. Então, se vocês notarem no da IUPAC, retornando aqui, nós consideramos que o quê? Que o intercepto é igual a zero. Porém, isso nem sempre acontece. Se a gente fizer várias curvas analíticas,
a maior parte das vezes o intercepto não vai ser igual a zero, por mais que o meu ponto zero de concentração seja igual a zero. Por quê? Porque leva em conta o ajuste da curva. E esse ajuste, esse coeficiente, dificilmente vai ser igual a zero. Então, se nós considerarmos esse coeficiente diferente de zero e utilizar o erro relacionado a esse coeficiente, nós podemos utilizar esse método de propagação de erros. Então, aqui, ó, colocando o sinal analítico, aqui nós temos a equação da curva, né? Colocando ela em termos de concentração, eu só rearranjei essa equação, né? Então, eu tenho a concentração, está relacionada ao sinal do analito, menos o intercepto, dividido pela inclinação. Se eu fizer a primeira derivada aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre a derivada, eu obtenho essa equação aqui. E com isso, eu tenho um desvio padrão combinado, que combina o desvio do quê? Do sinal do analito, o desvio do intercepto e o desvio da inclinação. Se eu extrair a raiz desse desvio padrão combinado, eu obtenho essa equação aqui. Dando continuidade a essa equação aqui, nós podemos definir o limite em termos do S combinado, ou seja, do desvio combinado. Como esse S combinado já engloba a inclinação, nós podemos reescrever o limite como 3 vezes o desvio combinado, ok? Nessa equação, então, nós substituímos, né, esse S combinado aqui, certo? Nessa equação, o limite fica 3 vezes esse S combinado, ok? Que é isso daqui. Se no lugar do sinal do analito eu colocar que é o sinal do branco, eu tenho o quê? O desvio do branco, certo? Se o S não for do sinal do analito, for do branco, eu tenho o desvio do branco aqui. Eu chego nessa fórmula aqui super complexa, que leva em conta vários desvios, não só o do branco, como o da inclinação e o do intercepto, certo? Se o erro da inclinação ele for desprezível, eu posso simplificar essa equação, deixar ela em termos só do desvio do branco e desvio do intercepto, tá certo? Em geral, o erro da inclinação ele é muito baixo, então eu posso estar fazendo essa simplificação aí. Parece um pouco complexo, tem um monte de fórmula, um monte de fundamento matemático, mas eu vou mostrar para vocês como a gente faria isso na prática, com Excel. Então, nós temos aqui uma curva analítica, né, de 0 até 400 miligramas por litro de um analito, e nós temos os sinais analíticos medidos aqui. Nós podemos gerar a nossa curva aqui, né, 0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, tá certo? Gerar a nossa curva, e a partir disso, nós obtermos os dados dessa curva, né? Então, nós vemos aqui em Excel dados, análise de dados, que é uma ferramenta de análise de dados. Dentro da análise de dados, nós vemos aqui regressão. Então, quando nós abrimos regressão, abre essa janela aqui. Essa janela pede o intervalo de entrada de Y, né, que são os sinais, de X, que é a concentração, e ela pede aqui, nós podemos pedir para plotar os resíduos. Os resíduos são aqueles erros, né, que estão relacionados aqui à nossa fórmula. Nós colocamos. Então, nós obtemos aqui os coeficientes da reta. Intersecção, que é o nosso intercepto, coeficiente linear, certo? 0,011. O valor de inclinação, que é 0,00394, que é outro parâmetro da curva. Nós temos o desvio do intercepto, que é esse erro aqui, certo? 0,011. Se vocês notarem, o desvio é praticamente de 100%, né? O desvio do intercepto é muito mais significativo do que o desvio da inclinação, né? Que é no torno de 10 a menos 5 aqui. Por isso, nós podemos simplificar. Se eu medir, fiz várias medidas do branco e obtive o desvio do branco, eu posso aplicar simplesmente nessa fórmula. Substituo o desvio do branco, substituo o desvio do intercepto, tenho a inclinação da minha curva, chego no limite de detecção. Então, é uma forma que parece complexa, mas é bastante simples de obter. Ok? Então, esse é o método da propagação de erros. Comparando um pouco as 3 definições que eu falei, pessoal, então, a definição da UPAC, o método gráfico e o método da propagação de erros, existem 4 situações aqui que nós podemos ter, né? Então, a primeira situação é de cálcio para ECPOS, a segunda de cálcio para ECPOS também,
a terceira de cobre para ICP-OS e a quarta de cobalto para ICP-OS. Então, nós fizemos curvas aí, tanto para cada um dos analitos, né, em uma determinada faixa de concentração. Obtivemos os parâmetros das curvas, né, inclinação, intercepto, desvio, da inclinação, desvio do intercepto, e também medimos o desvio do branco. Então, na primeira situação, pessoal, o que nós temos aí? Nós temos um valor bem definido para a inclinação e bem definido para o intercepto. E uma boa correlação linear aqui, ó, o R quadrado em torno de 1, tá certo? Então, nesse caso, nós podemos calcular o limite para as três abordagens. Então, pela da IUPAC, nós teríamos um valor de 0,02, pelo método gráfico, a mesma coisa, certo? E o método da propagação, um valor um pouco mais alto, certo? Então, em geral, se eu tiver uma boa inclinação, uma inclinação bem definida, um intercepto bem definido e uma boa linearidade, eu não vou ter tanta diferença assim. No segundo caso, o que ocorre? Eu tenho um intercepto mal definido. O meu primeiro ponto de concentração é 10 ppm, ou seja, está bem longe do ponto zero, certo? Então, meu I não está bem definido. Nesse caso, se nós compararmos os três abordagens, né, o método da IUPAC pouco considera isso, né, da gente ter um I mal definido. O método gráfico, se vocês lembrarem, ele está mais relacionado com o desvio da inclinação. Ele pouco tem influência também. Já o método da propagação de erros que nós vimos, ele considera o quê? O desvio do intercepto. Se vocês notarem aqui, ó, o desvio do intercepto é praticamente a mesma coisa do que o intercepto. É bem alto, né? Então, nesse caso, o valor é 5, ou seja, é um valor muito mais alto do que as outras abordagens. Numa terceira situação, nós temos que a inclinação e o intercepto são mal definidos e a correlação já não é tão boa, 0,098 aqui, o coeficiente de correlação. Nesse caso, o da IUPAC dá uma piorada com relação ao que era, o método gráfico também, porque o método gráfico considera o quê? O desvio da inclinação, então se eu tenho um valor mal definido para a inclinação e uma correlação ruim, isso vai ser sentido aqui pelo resultado. Já o da propagação, nem tanto, né? Na propagação, ele leva em consideração o desvio, né, do intercepto, então ele já estava levando em consideração no item anterior aí, né? Então, nós mantivemos em 5. E o último caso, que é o pior deles, né, nós temos a inclinação e o intercepto bem mal definidos, uma correlação relativamente ruim, 0,097. O da IUPAC, nós sentimos isso nos resultados, o método gráfico é inclusive negativo, o valor de LOD, já o método da propagação, nós conseguimos tá detectando aí um valor bem próximo dos anteriores, certo? Então, de certa forma, o método da propagação ele é um método bem mais realista e que engloba muito mais parâmetros e conceitos que envolvem a análise e não apenas aí, né, a linearidade em si. Ok? Bom, uma última abordagem, então, que a gente tem é com relação à concentração equivalente ao sinal de fundo, ou BEC, né? Ela é bastante utilizada em técnicas de plasma, como o ICP-OS, né? E, em geral, o BEC ele pode ser calculado através da razão sinal-ruído, ou SBR. A razão sinal-ruído nada mais é, pessoal, do que o sinal analítico de um padrão menos o sinal de uma solução analítica branco dividido pelo sinal do branco. Então, vamos supor, eu preparei uma solução lá 5 ppm, fiz a leitura dela, fiz a leitura do branco e dividi pelo sinal do branco. Então, esse é o meu SBR, ou razão sinal-ruído. Okay? A partir da razão sinal-ruída, eu posso calcular o BEC, que é a concentração equivalente ao fundo, ao sinal de fundo. Se eu sei que a minha concentração do padrão que eu medi anteriormente é 5, então 5 dividido pela razão sinal-ruído calculado anteriormente, eu obtenho o BEC. Okay? A partir do BEC, eu consigo determinar o limite de detecção. Então, 3 vezes o BEC vezes o desvio padrão relativo do meu branco, né, eu vou fazer 10 medidas, 12 medidas do branco, o RSD disso eu utilizo no cálculo do LOD. Então, se vocês notarem, a vantagem inerente aí desse método é que eu não preciso necessariamente ter uma curva analítica. Eu não uso a inclinação da curva, eu não considero a inclinação da curva
nessa abordagem. Eu considero o sinal de um padrão, apenas, ok? Algumas considerações finais aí sobre limites de detecção, pessoal. Existem algumas formas da gente colocar o limite de detecção, limite de detecção instrumental, do método e limite de notificação. São coisas diferentes, né? Então, o limite instrumental é aquilo que o instrumento consegue diferenciar com relação ao sinal de fundo. E é o que muitas vezes os vendedores de equipamento fornecem para a gente nos manuais, né? É o limite em que o instrumento consegue detectar algo. O limite de detecção do método ele é algo muito mais amplo, que considera a amostragem, reagentes, efeitos de matriz, etc., a própria calibração em si, e que esse método analítico consegue detectar. Então, em geral, o limite de detecção do método, ele costuma ser maior do que o instrumental, né? Por englobar muito mais parâmetros aí. E, porém, ele é mais realista, né? Nós determinamos a confiabilidade na detecção do nosso método através desse limite. Já o limite de notificação, ele pode considerar a variação de vários instrumentos de um laboratório ou a variação ao longo de um tempo. Em geral, são usados para reportar resultados analíticos para consumidores. Então, muito cuidado quando vocês verificarem limite de detecção, porque pode ser o instrumental, pode ser o de método, ou pode ser o de notificação. Então, nem sempre é a mesma coisa, né? Ou muitas vezes as pessoas não são claras em colocar isso. Outras considerações sobre limite de detecção relacionadas a algarismos significativos. Se nós lembrarmos os algarismos significativos, eles são responsáveis pela exatidão de um número, né? Então, o algarismo duvidoso, né, ele é sempre o último algarismo significativo. Se nós retomarmos a ideia de que o limite de detecção ele é baseado em probabilidade, ou seja, não é algo que nós temos absoluta confiança, é provável que, mas não é exato, ok? Então, o limite não deve ser expresso com mais de um significativo. Então, se eu expresso um limite de detecção como 0,0032, deveria ser o quê? 0,003. Por quê? Se eu coloco esse 2 aqui, significa que eu conheço esse 3 com boa confiança, o que não é verdade, porque é baseado em probabilidade. Uma das formas que nós podemos também estar expressando esse resultado é na forma do 2 aqui, né? Colocar ele como uma estimativa, certo? Então, coloca ele em subscrito aqui, ok? Então, o 2 é uma estimativa, mas ele não é um número que faz parte aqui, né, dos algarismos significativos. Outra consideração é a respeito do número de replicatas do branco. Então, eu fiz uma simulação aqui no Excel, né, em 5 situações, na qual eu faço 3 medidas num branco, 12 medidas, 20 medidas, 50 medidas e 100 medidas. A média do branco é sempre a mesma, independente do número de medidas. O desvio em relação a essa média é de 100%, né, desse valor. Utilizei 5 padrões na minha curva e uma inclinação de 0,039. Então, na primeira situação, eu pedi para ele gerar 3 números aleatórios, com uma média dessa e um desvio desse. Okay? E, no final das contas, o desvio do meu branco foi esse. Eu fiz a mesma coisa para 12, para 20, gerei 50 e 100 números. Se vocês notarem, à medida que eu aumento o número de replicatas, eu diminuo, muitas vezes, né, o desvio do branco. Porém, isso não é tão significativo no limite de detecção. Então, chegam numa determinada parte, numa determinada quantidade de replicadas, em que não há uma influência significativa no limite. Então, em geral, 10 a 12 medidas do branco são mais do que suficientes para ter medidas confiáveis desse branco. Então, não adianta eu falar, professor, eu vou fazer 100 medidas do branco para chegar num limite menor. Na prática, não é bem assim, não. Então, se nós fizermos 20 medidas ou 100 medidas, chega na mesma coisa. Okay? Então, aumentar o número de replicatas do branco não traz um limite menor, muitas vezes. Além disso, nós temos a intensidade de sinal do branco, né? Muitas vezes nós temos um branco, por exemplo, aqui que eu tenho essa intensidade de sinal do branco, né, de média. Eu tenho uma intensidade 10 vezes maior e uma intensidade 100 vezes maior do que a situação 1.
Então, eu tenho 12 replicatas, um desvio padrão relativo de 20%, um número de padrões de 5 e uma mesma inclinação para todas as situações. Se vocês notarem, o desvio do branco, ele tem magnitudes diferentes em virtude do quê? Da média dos sinais, né? Então, se eu tenho um desvio com magnitudes diferentes, isso vai se traduzir no limite de detecção. Então, o limite de detecção na situação 3, né, ele é 100 vezes maior do que na situação 1, em virtude do quê? Da maior intensidade aí de medidas do branco. Então, é ideal que nós mantenhamos o branco o mais limpo possível, né, a solução branco, o mais limpo possível para chegar a uma capacidade de detecção maior, certo? Limites menores. Algumas considerações finais, pessoal. Então, os métodos qualitativos e semi-quantitativos, como nós vimos, eles são úteis, rápidos, porém a validação ela é subjetiva ao analista, ou seja, não tem um consenso, um guia sobre como validar. Depende muito do bom senso ou do que o analista considera. Os métodos quantitativos, eles são melhor estabelecidos, né, e são mais precisos e exatos, com critérios mais bem definidos. O método da IUPAC, dentro dos métodos quantitativos, ele é o mais empregado em química analítica, porém ele não considera fontes importantes de erro. Então, muitas vezes esse limite que é reportado utilizando a metodologia da IUPAC, ele não é tão realista. E o método da propagação de erros talvez seja um dos mais realistas e que considera um maior número de parâmetros com relação ao limite de detecção. Bom, pessoal, para finalizar, então, gostaria de agradecer a presença aí de vocês, né, a atenção de vocês. Gostaria de falar um pouco sobre mim, a Poliana falou um pouco no começo, né, sobre a minha formação, falar um pouco sobre as minhas áreas de pesquisa, né, eu trabalho essencialmente com química analítica, novos métodos de calibração, preparo de amostras, análise direta de sólidos, métodos espectrométricos de absorção atômica, com fontes de plasma e espectrometria de massas. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, conhecer um pouco melhor, entrar em contato, tenho a minha página aqui, dentro do site do Sena USP, tá certo? E aproveitar também a oportunidade para estar convidando vocês que tiverem interesse em estar cursando a pós-graduação, né, para conhecerem o Sena, conhecerem o programa de pós-graduação do Sena. Ele atualmente está com inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado, né, tanto na área de química analítica quanto em outras áreas. É um curso de conceito 7 na CAPES, né, super reconhecido aí, e as provas elas vão ser totalmente online, né, então eu convido vocês a estarem acessando o site do Sena e verificando aí eventual interesse em estarem trabalhando conosco. Obrigado mais uma vez pela atenção, é isso aí.